E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje? Hoje teremos uma história tipo sobrenatural. Nessa história, a Opie consegue ler comentários flutuantes e ela consegue tomar outro rumo na vida dela, até melhorar como pessoa. A história vai fugir totalmente do que vocês acham que é. Eu confesso que eu não gostei muito do final, mas o que acontece? Foi o melhor pra ela. Ela insistiu, falou que não queria e ponto. Eu sou meia. Como é que eu posso dizer? Eu sou meio tonta, gente. Confesso que eu teria perdoado, eu teria tentado dar uma segunda chance. E nessa hora, meu amor próprio, às vezes ele falha, sabe? Porque eu acho que o protagonista, ele não fez merda nenhuma, mas ela foi firme, falou que não queria. Eu queria comentar com vocês sobre a história, mas se eu ficar falando muito aqui, eu vou acabar soltando spoiler, e spoiler não é legal, a maioria não gosta de spoiler. Aí eu tô pensando se eu começo a soltar um curtazinho no final do vídeo, depois que a história termina. Me falem aí nos comentários o que vocês acham disso, porque eu gostaria muito de comentar e eu não posso, porque senão eu vou soltar spoiler, gente. Vai sair spoiler. Tirando isso, eu espero que vocês compreendam a história. Por favor, prestem bastante atenção. Tentem se colocar no lugar da protagonista e tentem sentir o que ela tá sentindo naquele momento, tá bom? Tirando isso, não se esqueçam de curtir, de comentar e de ir para o vídeo. Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus, um beijo, tchau! Eu estava completamente dominada. Depois que nos casamos, Reese Hollister me manteve em uma coleira apertada. Se ele dissesse para eu pular, eu perguntaria até que altura. Tudo mudou no dia em que os comentários apareceram. Só então percebi que eu era a personagem feminina coadjuvante de um romance moderno. A esposa obediente. Meu Deus, a personagem feminina coadjuvante é tão sem coragem. Ela até deixa ele mandar nela na cama. Ela chora e rasteja para longe, mas, no segundo em que o protagonista olha para ela, ela rasteja de volta. Não vou mentir, ela é meio adorável, mas quem se importa? O protagonista masculino vai acabar se apaixonando pela protagonista feminina de qualquer jeito. Exatamente. Nossa protagonista feminina é sempre ousada, teimosa e sabe exatamente o que quer. Aquela que realmente o enfrenta. Meus olhos se arregalaram. Naquela noite, Reese abriu os braços como sempre fazia. Normalmente eu teria entrado diretamente no abraço dele. Em vez disso, olhei nos olhos dele. Cansei, disse. Você nunca me satisfez de verdade. O clima quente e íntimo do quarto morreu instantaneamente. O silêncio tomou conta do ambiente. Reese baixou o olhar para mim. No passado, eu teria entrado em pânico. Eu morderia o lábio, me aproximaria ainda mais dos braços dele e sussurraria. Querido, eu estava brincando. Mas não mais. Eu precisava mudar. Eu não podia continuar obedecendo ao Reese. Eu não podia continuar deixando que ele me controlasse. Seus lábios se entreabriram. Você realmente nunca gostou? Nenhuma vez? Meus olhos se abriram de repente. Ele me olhou com a mesma expressão calma. Então por que você sempre acabava tremendo depois? Droga. Aquela pressão familiar e esmagadora voltou. Pigarreei. Eu estava fingindo. Uma leve ruga se formou entre suas sobrancelhas. Assenti seriamente. Viu? É por isso que você não deve bisbilhotar. Você não aguenta a verdade. Eu só estava tentando proteger seu frágil ego masculino. Eu tinha que fazer uma apresentação toda vez. Estou cansada de atuar há muito tempo. Quando finalmente consegui colocar tudo para fora, soltei um suspiro trêmulo. Eu o desafiei daquela forma. Será que era isso? O tipo de atitude de que aqueles comentários estavam falando? A atitude da protagonista? A sala ficou em silêncio novamente. A expressão de Reese não mudou. Ele apenas levantou os olhos e seu olhar pesado pousou sobre mim. É mesmo? Passou-se um longo momento antes que ele falasse novamente. Então eu fiz você passar por uma grande provação todo esse tempo. Baixei a cabeça por instinto. Não foi tão ruim assim. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse me controlar. Imediatamente, olhei para cima. Não, na verdade, foi horrível. As coisas precisam mudar. Então respirei fundo. E tem mais uma coisa. A Apex Core Technologies aceitou minha inscrição. Vou começar a trabalhar lá. Reese me olhou sem dizer uma palavra. Depois de um breve silêncio, acrescentei. Quer dizer, não posso ser dona de casa para sempre. Sua voz estava calma. Não é a empresa do seu ex-namorado? Ah, sim, acho que é. Mas eu não vou necessariamente esbarrar nele. De qualquer forma, minha carreira é problema meu. Seus dedos longos foram até o botão superior da camisa. Meu coração disparou. Um suor frio cobriu minhas costas. Eu conhecia aquele gesto. Sempre que estava prestes a repreender um de seus funcionários, ele fazia isso. Quando estava prestes a me dar uma palestra, ele também fazia isso. Lutei com todas as minhas forças para não recuar. Felizmente, ele disse apenas uma palavra. Tudo bem. Deitei na cama macia. O lugar ao meu lado já tinha esfriado. Reese tinha ido para o escritório terminar um trabalho. Então, os comentários apareceram novamente. Uau, por que a personagem feminina coadjuvante de repente está revidando? A esposa obediente finalmente está acordando.
Mas falando sério, isso não prova que o protagonista masculino nunca a amou? Exatamente. Ela vai trabalhar na empresa do ex, e o protagonista masculino está apenas... Tudo bem com isso? Mas depois, quando ele se apaixona pela protagonista, a menor coisa que ela fizer vai fazê-lo perder completamente a calma. Eu sei, né? A protagonista acaba de conversar com outro cara e ele entra em modo ciúme total. É insano. Encarei os comentários flutuantes, com todo o traço de sono desaparecendo. Quanto mais eu lia, mais desperta eu ficava. Rolei de um lado para o outro na cama. Sério, isso era tão injusto. Reese era 6 anos mais velho do que eu. Como nossas famílias eram próximas, ele era como o irmão mais velho com quem cresci. Aquele que todos esperavam que eu admirasse. Ele era um aluno nota A, quieto, disciplinado, o tipo de criança que todos os pais gostariam de ter. Enquanto isso, minhas notas eram péssimas. Ele me dava aulas particulares desde que éramos crianças. Sempre que eu me distraía, ele batia na minha palma com uma régua. Para mim, ele sempre foi como um irmão mais velho. Meu professor. Mesmo depois que ele se tornou meu marido, uma parte de mim ainda tinha medo dele. Mas não havia como negar o quanto ele era brilhante. Depois de assumir o conglomerado da família, ele passou a comandá-lo com uma frieza e uma eficiência implacáveis. Então, em algum momento, obedecê-lo se tornou algo natural. E era isso que eu ganhava por ser a esposa perfeita e obediente? Ser traída? Na manhã seguinte, desci arrastando os pés, com olheiras marcando meu rosto. O chefe já havia preparado um café da manhã elaborado. Reese estava vestido com um terno perfeitamente ajustado, comendo em silêncio à mesa. O chefe piscou, surpreso. Senhora Hollister, você está acordada cedo. Fiz um gesto dispensando-o. Prepare qualquer coisa, não importa. Eu geralmente dormia até o meio-dia e pulava completamente o café da manhã. Reese sempre foi o único que comia ali. Não era de se admirar que o chefe estivesse chocado. Reese colocou a faca e o garfo sobre a mesa. Seus olhos escuros se ergueram para mim. Eu simplesmente não tinha energia para fingir. Normalmente, eu teria sorrido para ele e dito: "Bom dia, querido." Mas hoje, eu não consegui fingir. Vai sair, primeiro dia? Foi ele quem quebrou o silêncio. Sim, respondi. O quarto ficou em silêncio novamente. Entramos em carros separados e seguimos em direções opostas. De repente, a ficha caiu. Se eu não começasse a conversa, não restaria nada entre Reese e mim além do silêncio. Eu nunca tinha percebido isso antes. Eu passava todos os dias feliz, chamando-o de querido, quebrando a cabeça para encontrar assuntos para conversar como uma completa idiota. Mantive o rosto impassível e soltei um longo e pesado suspiro. Depois de chegar a Apex Core Technologies, eu ainda estava me familiarizando com meu trabalho quando alguém me chamou para uma reunião do departamento. Na frente da sala, uma jovem marcante, com um rabo de cavalo alto, se apresentava com uma confiança natural. Bocejei na última fileira enquanto fazia anotações. Alguém ao meu lado sussurrou. Ouvi dizer que ela é apenas uma estagiária, ainda está na faculdade. Sim, ela realmente entende do assunto. E tem opiniões próprias. Essas palavras fizeram com que eu parasse por um instante. Não pensei muito sobre elas, até chegarmos à melhor parte da apresentação. A porta da sala de conferência se abriu. O Sr. Rathburn apressou-se até ele com um sorriso. Senhor. Hollister, por aqui, por favor. Levantei a cabeça de repente. O homem de quem eu havia me separado durante o café da manhã entrou na sala, alto, composto e impecavelmente elegante. Os comentários explodiram. Meu Deus, o protagonista masculino e a protagonista feminina finalmente se encontraram. Efeito borboleta. Se a personagem feminina coadjuvante não tivesse conseguido um emprego aqui do nada, o protagonista masculino e a protagonista feminina nunca teriam se conhecido tão cedo. Um agradecimento à personagem feminina coadjuvante, para ser sincero. Graças a ela, podemos aproveitar o romance muito antes. Coitada, ainda está lá dentro fazendo besteira. Ela não faz ideia de que só está acelerando o dia em que ele vai abandoná-la. Sim, se ela tivesse continuado sendo a esposa obediente, talvez o protagonista masculino tivesse sentido pelo menos um pouco de culpa. Eu estava exausta, completamente sem reação. Ser a personagem feminina coadjuvante era simplesmente desesperador. Meus olhos permaneceram no segundo comentário. Então, Reese realmente veio aqui por causa dela? Esfreguei o queixo, refletindo. Então olhei para cima e encontrei aqueles olhos escuros. O assento à minha frente estava vazio. Reese havia se sentado ali. O olhar dele pousou sobre mim por pouco mais de um segundo antes de se afastar. O Sr. Rathburn sorriu enquanto continuava. A estratégia descrita nestes slides está perfeitamente alinhada com a direção da nossa parceria. Reese olhou para assinar a apresentação. Eu olhei para ele. Depois para a jovem que apresentava tudo com tanta confiança. Não pude deixar de pensar que o protagonista masculino e a verdadeira protagonista realmente combinavam. Eram um par feito um para o outro. Quanto mais eu pensava nisso, mais apertava minha caneta. Quase quis esfaquear Reese com ela. Quando finalmente voltei à realidade, a sala já estava completamente silenciosa. Levantei os olhos, sem expressão, e encontrei diretamente o olhar de Reese. O Sr. Rathburn franziu a testa. Não é hora de desligar. Reese levantou a mão. Está tudo bem. Após uma breve pausa, disse calmamente. Se você está tendo dificuldade para se adaptar, sempre pode ficar em casa. Claro, claro, respondeu o Sr. Rathburn imediatamente. Coloquei minha caneta devagar sobre a mesa e cerrei os dentes. Quando a apresentação terminou, todos saíram. Eu permaneci parada. Reese também não saiu. Ele havia enviado seu assistente para cuidar dos detalhes da parceria. Logo éramos apenas nós dois. O que isso queria dizer? Eu o encarei. Você estava tentando me atingir? Uma de suas sobrancelhas se ergueu. Não, respondeu ele. Apertei os lábios antes de mudar de assunto. Eu não sabia que sua empresa estava trabalhando com a Apex Core Technologies. Por que essa parceria repentina? E por que você veio pessoalmente até aqui? Foi por causa de... Eu? A palavra nunca saiu dos meus lábios. Você nunca prestou atenção em assuntos de negócios, disse Reese calmamente.
É natural que você não saiba. Fiquei paralisada, incapaz de dizer uma palavra. Nesse momento, a mulher da apresentação voltou a entrar, aquela que os comentários identificavam como a protagonista. Ela parou quando nos viu. Ah. Reese deu um passo para trás silenciosamente, criando uma distância educada entre nós. Ela sorriu. Desculpe interromper. Deixei meu pendrive aqui. Tudo bem, disse Reese. Comecei a dizer algo, mas me contive. No fim, apenas assenti. Não importava o que eu fizesse. A história não mudaria. Antes que eu pudesse afundar ainda mais nos meus pensamentos, alguém chamou meu nome. Era Joanne Miller, a colega de trabalho designada para me treinar. Ela clicava nas pastas do meu computador enquanto explicava tudo pacientemente. Esta pasta tem modelos para todos os tipos de contratos. Familiarize-se com eles para poder usá-los sempre que precisar. Se tiver perguntas, é só me perguntar. Então ela se afastou. Continuei olhando as pastas até que meus olhos pousaram em uma delas. Acordo de divórcio. Após uma breve pausa, cliquei para abrir e salvei silenciosamente uma cópia no meu pendrive. Virei-me. Reese estava bem atrás de mim. Eu não fazia ideia de quanto tempo ele estava ali. O olhar calmo dele passou da tela do meu computador para o meu rosto. Meu coração deu um salto. Reese. O silêncio era sufocante. É. Uma amiga minha. Falei de repente. Ela está se divorciando, então eu só estava ajudando a investigar. No momento em que as palavras saíram da minha boca, me arrependi imediatamente. Porque eu inventei uma desculpa sem pensar. E uma desculpa tão ruim? Mas por outro lado, esse era Reese. Ele nunca costumava insistir. Senti meu corpo relaxar um pouco. Em vez disso, ele perguntou no mesmo tom calmo. Qual amiga? Não me lembro de você ter mencionado ela. Desde quando ele começou a procurar respostas. Depois de um longo silêncio, olhei diretamente nos olhos dele. Você nunca se importou com essa parte da minha vida. Então é natural que você não saiba. Reese olhou para mim. Seus cílios se moveram levemente. Depois de um longo momento, ele se virou e foi embora. Israel Reddit. A partir daquele dia, Reese e eu ficamos presos em uma guerra fria que durou meio mês. Ele saiu do nosso quarto. Em algumas noites, nem sequer voltava para casa e dormia no escritório. Enquanto isso, contratei um advogado para começar a preparar o acordo de divórcio. Nossas famílias haviam feito negócios demais juntas ao longo dos anos. Um divórcio não envolvia apenas nós dois. Isso afetaria ambas as famílias, seus bens e inúmeros interesses em comum. Não havia pressa. Uma noite, cheguei tarde do trabalho. A sala de estar do andar de baixo estava escura. Uma figura alta estava sentada em silêncio no sofá. Eu congelei. Reese? Foi então que percebi. Eu não aguentava mais. O sorriso radiante, a voz carinhosa me chamando de Mel. Tudo tinha desaparecido. Reese olhou para mim. Hesitei. Você estava me esperando? Silêncio. Nenhuma resposta. Certo. Adeus às expectativas ilusórias. Quando me virei em direção às escadas, a voz dele cortou o silêncio. O baile de negócios é depois de amanhã. Vamos participar juntos. Quase recusei. Então pensei melhor. O divórcio ainda não estava finalizado. Se os rumores chegassem aos nossos pais antes de tudo estar resolvido, eles apenas ficariam preocupados. Sob as luzes suaves, nossos olhares se encontraram. Tudo bem, respondi secamente, antes de subir as escadas sem dizer mais nada. Reese permaneceu exatamente onde estava. Ele não se moveu. Na noite do baile, deslizei minha mão pelo braço de Reese. Uma sensação estranha de desconforto tomou conta de mim. O conforto que eu costumava sentir ao lado dele havia desaparecido completamente. Felizmente, avistei uma amiga e soltei Reese imediatamente, indo até ela, grata por qualquer desculpa para acabar com aquela proximidade constrangedora. Reese ficou parado onde estava. As pontas dos dedos dele tocaram a manga que eu acabara de soltar, onde ainda restava um traço do meu calor. Minha amiga segurou minha mão, praticamente brilhando de empolgação. Tenho que te contar. Meu marido e eu fomos ver um vulcão há alguns dias. Foi incrível. Agora estamos planejando umas férias na praia. Ela sorriu. E como estão as coisas com o Sr. Hollister? Apertei os lábios, desviando da pergunta. Vocês dois brigam muito? Ela piscou. Que tipo de pergunta é essa? Claro que brigamos. Então revirou os olhos. Nós brigamos o tempo todo também. Às vezes ele me deixa tão louca que tenho vontade de socá-lo. Mas ele sempre acaba pedindo desculpas primeiro. Enquanto ela continuava falando, minha mente começou a vagar. Reese e eu nunca tínhamos brigado. Sempre que discordávamos, eu cedia. Sempre que eu irritava, eu pedia desculpas primeiro. Mesmo quando eu não achava que tinha feito nada errado. Tudo o que ela disse depois disso simplesmente desapareceu em um ruído distante. Ela percebeu a expressão no meu rosto. Quer sentar um pouco na sala? Está ficando abafado aqui. Balancei a cabeça. Já volto. Fui em direção ao banheiro. O salão de baile estava cheio de risadas e taças brindando. Muitos convidados haviam voltado do exterior apenas para o evento daquela noite. Reconheci vários rostos conhecidos. Reese provavelmente tinha ido conversar com o próprio círculo de amigos. Meus pensamentos estavam completamente bagunçados. Então, uma voz familiar me fez parar. Está tudo bem, Reese. Parei de andar. Outra voz interrompeu. Nós já dissemos. Se você não a amava, nunca deveria ter concordado com esse casamento. E agora veja a confusão em que isso colocou você. Outra voz se juntou à conversa. Sério, você nem queria isso. Deveria ter seguido seu coração naquela época. Uma terceira pessoa riu. É isso que acontece quando você não mantém suas próprias decisões. Uma escolha errada, e agora sua vida inteira virou uma bagunça. Uma escolha errada? Baixei o olhar. Meus olhos permaneceram fixos nos meus sapatos. Eu sempre achei que Reese pelo menos se importava um pouco comigo. Quer dizer, nós crescemos juntos. Isso deveria significar alguma coisa. Achei que os comentários estavam certos. Que ele só havia mudado depois de conhecer a protagonista. Mas eu estava errada.
Ele nunca me amou. Para ele, esse casamento sempre havia sido um erro. Alguém acrescentou: bem, pelo menos você vai sair disso agora. Melhor cortar as perdas enquanto ainda pode. Virei-me e fui embora antes que outra palavra pudesse chegar aos meus ouvidos. A raiva fervia dentro do meu peito. Passei anos me adaptando a ele, atendendo a todos os seus caprichos, colocando-o em primeiro lugar. E essa era a ideia dele de sofrimento? Então por que ele não pediu o divórcio antes? Ah, certo. Porque a protagonista feminina ainda não fazia parte da história. Agora ela fazia. E ele finalmente havia decidido desistir de mim. Meu sangue fervia. Cega pela fúria, bati diretamente contra o peito de alguém. Cambaleei para trás. Meu Deus, me desculpe. Você está bem? Seren? Uma voz hesitante chamou meu nome. Olhei para cima e encontrei um par de olhos surpresos. Fiquei sem palavras por um instante. Ah, ei, faz tempo. Kellan Shaw riu. Você acabou de começar a trabalhar na minha empresa, não é? Fiquei fora do país por um tempo. Acabei de voltar e de repente encontro você aqui. O mundo é pequeno. Cocei a bochecha. Sim. Ele me olhou por um momento. Então, o que fez você decidir começar a trabalhar de repente? Eu pensei que seu marido... Ele escolheu cuidadosamente as palavras. Quando Reese e eu nos casamos, nosso casamento havia sido o assunto de toda Hartwell. Claro que Kellan se lembrava. Forcei um sorriso. Não por muito mais tempo. Ele piscou. Repeti calmamente. Estou dizendo que em breve não terei mais marido. Eu não estava desejando a morte de Reese. Eu só estava dizendo que iríamos nos divorciar. Kellan me encarou, sem palavras. Segui o olhar dele e me virei. Reese estava alguns passos atrás de mim, ainda segurando uma taça de vinho. Seu terno permanecia tão impecável quanto sempre, embora o botão superior da camisa estivesse desabotoado. Seus olhos escuros percorreram meu rosto e depois pousaram brevemente em Kellan antes de se afastarem. Frio. Impossível de decifrar. Será que ele realmente sabia como se aproximar das pessoas sem fazer nenhum barulho? Dei um passo para trás por instinto. Meu ombro bateu no braço de Kellan. Ele me segurou por reflexo e soltou imediatamente. Sr. Hollister. Kellan cumprimentou educadamente. Ouvi muito sobre você. Reese nem olhou para ele. Em vez disso, seus olhos permaneceram fixos em mim. Aquele olhar. O mesmo olhar silencioso que ele me lançava sempre que me pegava distraída durante o dever de casa, ou quando eu não terminava uma tarefa. O barulho ao nosso redor pareceu desaparecer. Meu coração bateu mais forte. Minhas palmas ficaram úmidas. Bem, vou deixar vocês dois conversarem, disse com um sorriso forçado. Eu estava prestes a encontrar uma amiga. Virei-me para sair, mas antes que pudesse ir longe, uma mão segurou meu pulso. Os dedos de Reese estavam quentes. Os calos nas pontas roçaram minha pele enquanto ele encontrava meus olhos. Cansei de falar, disse ele calmamente. Eu vou com você. Fiquei tensa. Kellan olhou entre nós dois. Então sorriu como se tivesse entendido tudo. Vou deixar vocês dois resolverem isso. Ele assentiu para mim. Te vejo no escritório, Seren. No instante em que ele disse meu nome, o aperto de Reese em meu pulso aumentou. Quando Kellan desapareceu no meio da multidão, tentei soltar minha mão. Não consegui. Como assim? A voz de Reese era baixa. Olhei para ele. Você ouviu? Nós vamos ficar de vor. Sr. Hollister. Uma voz apressada me interrompeu. Um homem de meia idade se aproximou. Ele assentiu educadamente para mim. Sra. Hollister. Então, se virou para Reese. Sr. Hollister, a senhorita Bennet parece estar com alguns problemas ali. Muitos convidados já se reuniram para assistir. Os comentários explodiram instantaneamente. Está acontecendo. Esse é o clássico momento do cavaleiro de armadura brilhante. Vai logo. Nossa protagonista forte e destemida está prestes a levar uma bebida na cara. Eu só sei que esta noite será um grande ponto de virada para eles. Seren, entenda a situação e saia do caminho. Não estrague a cena icônica. Instintivamente, olhei para Reese. Seus olhos se desviaram de mim para a direção indicada pelo homem. Os dedos dele foram relaxando lentamente ao redor do meu pulso. Então ele deu um passo para trás. Soltei uma risada fria. Você não ia vir comigo? Ou já mudou de ideia? Suas sobrancelhas se franziram levemente. Vou procurar você depois do baile. Fiquei parada, sem me mover. Vi sua figura alta atravessar a multidão, diretamente até a garota no centro de tudo. Um momento depois, ouvi sua voz grave do outro lado do salão. Senhorita Bennet. A multidão se abriu silenciosamente. Marin Bennet levantou o olhar. A surpresa e a gratidão em seus olhos brilhantes apareceram exatamente no momento certo. Eles realmente combinavam perfeitamente. As pessoas próximas começaram a sussurrar. Quem é aquela? Ouvi dizer que ela é a estagiária na empresa do Kellan. Sério? Então qual é a relação dela com o Sr. Hollister? Não parece ser apenas trabalho para mim. Ei, não comece espalhando rumores. O senhor e a senhora Hollister são um casal perfeito. Provavelmente é apenas uma questão profissional. Sim, isso faz mais sentido. Esses dois últimos comentários só surgiram depois que perceberam que eu estava por perto. Ouvi tudo em silêncio. Não muito longe, Reese simplesmente estava ao lado de Marin. Só isso já foi suficiente para que a hostilidade ao redor dela desaparecesse. Até mesmo as pessoas que estavam dificultando as coisas para ela mudaram imediatamente de atitude, insistindo que tudo havia sido apenas um mal-entendido. Os comentários continuaram aparecendo. Meu Deus, o protagonista masculino e a protagonista feminina ficam absolutamente deslumbrantes juntos. Ficar na frente de todos para protegê-la de toda a crueldade. Estou obcecado. A personagem feminina coadjuvante parece tão lamentável ali, sozinha. E é isso que você ganha por ser um completo capacho. Apenas fica ali, aceitando tudo. É melhor ela parar de correr atrás do protagonista masculino depois disso. Ela ama ele demais. Reese ficou ao lado de Marin com sua habitual compostura natural. Mas, de alguma forma, havia calor em seus olhos agora. Soltei uma risada fria. Continuar correndo atrás dele? Por que eu faria isso?
Finalmente percebi algo. Reese e eu nunca fomos feitos um para o outro. E eu nunca tive um lugar no coração dele. Não esperei o fim do baile. Simplesmente fui embora. Quanto à promessa de Reese de me encontrar depois. Por favor. Parecia que eu realmente esperaria por ele. Só um idiota faria isso. O advogado que contratei já estava me esperando em casa. Ele se levantou assim que entrei. Redigi todos os termos principais com base nas informações e documentos que você forneceu. Por favor, dê uma olhada e me avise caso queira alterar alguma coisa. Li cada página com atenção. Então assenti. Está bom. Vou enviar o pagamento restante depois. Claro. Se surgir qualquer problema, não hesite em me contatar. Depois que ele saiu, levei o acordo de divórcio diretamente para o escritório e o coloquei sobre a mesa de Reese. Israel read it. Pelo canto do olho, notei a foto emoldurada ao lado. Alguns meses atrás, havíamos jantado em um restaurante à luz de velas quando um fotógrafo tirou aquela foto. Ele me enviou depois. Achei que tinha ficado bonita e encaminhei casualmente para Reese. Nunca imaginei que ele mandaria imprimir e colocar em uma moldura. Peguei a foto e joguei no lixo. Depois disso, subi e arrumei minhas coisas. Eu iria me mudar naquela noite. Descobri que tinha muito mais coisas do que imaginava. Quando terminei, já passava da meia-noite. Arrastei minha mala para baixo. Assim que cheguei à porta da frente, Reese entrou. Seus olhos pousaram imediatamente na minha mala. Nenhum de nós disse nada. Então ele quebrou o silêncio. Sua voz estava rouca. Por que você não me esperou? Esperar por ele? Esperar até a meia-noite? Nem me dei ao trabalho de responder. Apenas tentei passar por ele. Reese se aproximou, bloqueando meu caminho. Seu rosto mostrava um traço de cansaço, mas sua expressão permanecia fria. Você vai encontrá-lo, não vai? Você até mentiu dizendo que não teria mais marido, só para poder ficar com ele? E o que isso faz de mim? Eu o encarei, incrédula. Quem? Kellen? Então é isso que você pensa de mim? Seus olhos permaneceram fixos nos meus. Então por que você está indo embora? Antes que eu pudesse responder, ele continuou. Ou será que é apenas mais uma das suas birras? Uma tentativa de chamar minha atenção? Fiquei parada, sem me mover. No passado, sempre que Reese ficava tão ocupado com o trabalho que eu sentia falta dele, eu fazia pequenas travessuras assim, esperando que ele passasse mais tempo comigo. E todas as vezes eu acabava pedindo desculpas. Levantei a mão e dei um tapa forte no rosto dele. A cabeça de Reese virou com um impacto. Então disse, palavra por palavra. Os papéis do divórcio estão na sua mesa. Assine. Vamos dar entrada no divórcio amanhã de manhã. Reese não se mexeu. Ele ficou parado como uma estátua, como se não tivesse ouvido uma única palavra. Franzi a testa. Você... Devagar, ele olhou de volta para mim. O que você disse? Soltei uma risada sem humor. Não fui clara o suficiente? Ele estendeu a mão em minha direção. Dei um passo para trás antes que ele pudesse me tocar. Por quê? Perguntou com a voz rouca. Encontrei seus olhos. Espero que você e Maren tenham um futuro longo e feliz juntos. Virei-me e fui embora. Depois de ficar paralisado por vários segundos, Reese veio atrás de mim. O que Maren tem a ver com tudo isso? Dei mais um passo para trás, mantendo distância. Ele me encarou. Explique, Seren. Eu já estava perdendo a paciência. Você está de olho na Maren há algum tempo. Você acha que eu não percebi? Suas sobrancelhas se franziram ainda mais. Como se eu tivesse dito algo completamente absurdo. Seren? Você está ouvindo o que está dizendo? Ele se aproximou. Aquela sensação familiar de pressão voltou a me envolver. Antes, eu teria recuado sem pensar. Mas não mais. Do que eu tinha medo. Ele estava prestes a se tornar meu ex-marido. Ainda não entendeu? Olhei diretamente nos olhos dele. Você... A mão dele segurou meu queixo. Sua voz permaneceu assustadoramente calma. Então você está me acusando de ter um caso. Você tem alguma prova? Minhas pupilas se contraíram. Desde que os comentários apareceram, eu havia contratado um detetive particular para seguir Reese. Eu queria provas. Provas reais. Mas não havia nada. Ele e Maren nunca tinham se encontrado em particular. Nem uma única vez. Ainda assim. Será que uma traição emocional não contava de alguma forma? Afastei a mão dele. Então ele perguntou. Se você não tem provas, o que pretende dizer aos nossos pais? Olhei para ele com firmeza. Ele se referia às duas famílias. E ele não estava errado. Se tudo o que eu tivesse fosse o fato de ele ter ajudado Maren no baile, isso não seria suficiente para provar nada. Sorri levemente. E se eu simplesmente disser que o casamento acabou? O casamento acabou? Reese repetiu as palavras, os olhos escurecendo. Sua garganta se moveu uma vez. Quando isso aconteceu? Ou foi porque Kellen voltou? Então, de repente, você parou de me amar? Dei outro tapa nele. Uma risada amarga escapou de seus lábios. Agora você me bate por causa dele. Olhei para ele, fervendo de raiva. Pare de tentar culpar outra pessoa. Eu nunca soube que você era esse tipo de homem. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente disse. Se você acha que existe algo entre mim e Maren, eu vou ligar para ela agora mesmo. Eu o interrompi, com um nojo evidente em meu rosto. Talvez nada tenha acontecido ainda, mas vai acontecer. E você realmente precisa tornar tudo tão feio assim? Mesmo que algo tenha acontecido entre vocês dois, ela é jovem. Ela ainda é uma estagiária. Se alguém tem culpa, é um homem da sua idade se aproveitando dela. O rosto de Reese escureceu. Seus cílios tremeram levemente. Você... Não esperei que ele terminasse. Puxei minha mala e passei por ele. O ar da noite estava frio. O motorista já estava esperando do lado de fora. O Hotel Grandview, falei. Eu não estava pronta para enfrentar meus pais. Não até que tudo estivesse resolvido. Encostei a cabeça na janela, observando as luzes da cidade passarem borradas. Tudo parecia irreal. Um cansaço profundo tomou conta de mim. Espero que naquela noite, eu finalmente conseguisse dormir um pouco. Reese sempre viveu seguindo uma rotina rígida.
especialmente depois que se casou. Todas as noites, ele adormecia com Seren em seus braços. Ele acariciava seus cabelos e sua pele, embalado pelo ritmo suave da respiração dela, até que o sono finalmente o levasse. Mas desde que Seren havia ficado fria com ele, o sono parecia evitá-lo. Naquela noite, foi ainda pior. Em algum lugar entre a consciência e o sono, imagens começaram a surgir. Ele não conseguia dizer se eram memórias ou sonhos. Reese entrou no quarto quente e aconchegante pela 1000ª vez. Como esperado, a garota estava sentada à mesa, com o queixo apoiado em uma das mãos, cochilando. Alguns fios de cabelo estavam espetados no topo da cabeça. Ele ficou em silêncio por um momento. Seren. Ela acordou assustada e se virou, lançando um sorriso envergonhado para ele. Reese. Ele esfregou a ponte do nariz. Então se sentou ao lado dela e pegou a prova de matemática que ela havia terminado na noite anterior. Depois de corrigi-la pela primeira vez em sua vida, Reese realmente começou a questionar tudo. Ele pegou uma folha de rascunho e começou a explicar a questão número 3. No meio da explicação, virou a cabeça. Os olhos dela estavam fechados novamente. Reese apenas ficou olhando para ela. Quando percebeu que ele havia parado de falar, Seren franziu a testa enquanto dormia. Um segundo depois, acordou assustada. No instante em que encontrou o olhar sem emoção dele, ficou completamente rígida. Com uma expressão miserável, estendeu lentamente uma mão, como se estivesse pronta para ser punida. Eu não trouxe a régua hoje, disse Reese calmamente. Se você está tão cansada assim, podemos resolver isso da próxima vez. Ele colocou sobre a mesa as anotações que havia organizado para ela. Depois se levantou para sair sem olhar novamente para trás. Desculpa, Reese. Eu... não consegui dormir ontem à noite. Seu pedido de desculpas tímido chegou até ele. Uma desculpa frágil. Reese não acreditou nela nem por um segundo. Ela provavelmente tinha ficado acordada até tarde lendo romances ou jogando novamente. Ele não diminuiu o passo. Pouco antes de fechar a porta do quarto, disse: Você é quem está fazendo o vestibular para a faculdade. Eu não. A verdade era que ele já estava acostumado com aquele lado de Seren. Ele dava aulas particulares para ela desde que eram crianças. Quase nada do que ele ensinava permanecia na cabeça dela. Ela provavelmente odiava vê-lo tanto quanto ele não gostava de ensiná-la. Mas os pais deles... Reese? O que você está fazendo aqui embaixo? Ele olhou para o lado. A senhora Hollister e a senhora Carrington conversavam alegremente no sofá da sala. Sua mãe pareceu surpresa ao vê-lo. Ela teve dificuldade para dormir ontem à noite, disse Reese calmamente. Ela precisa descansar hoje. A senhora Carrington sorriu calorosamente. Você sempre foi tão bom com a Seren. Reese franziu levemente a testa. No segundo seguinte, sua mãe riu. Estávamos justamente conversando sobre isso. Quando a Seren terminar os exames de entrada na faculdade, por que não ficam noivos vocês dois? Sem pressa para o casamento, é claro. Isso pode esperar. Ao contrário de Seren, Reese já havia previsto essa possibilidade. Ainda assim, ouvir aquilo em voz alta parecia... estranho. Ele ficou em silêncio por tempo demais. Sua mãe pareceu entender. Ela se virou para a senhora Carrington com um sorriso. Vamos para casa agora. Podemos conversar mais pelo telefone. No momento em que elas saíram, Reese falou. Não. Sua mãe olhou para ele. Ela não perguntou o motivo. Você pensou bem nisso? Ele assentiu. Ela aceitou a resposta surpreendentemente rápido. Bem, você sempre foi mais adequado para alguém um pouco mais... madura. Seren precisa de alguém da idade dela. Alguém que possa rir com ela, brincar com ela e acompanhar o ritmo dela. Sua mãe suspirou. Sinceramente, se a mãe dela não quisesse tanto esse casamento, eu nunca teria mencionado isso. Eu amo a Seren como se fosse minha própria filha. Você ser o irmão mais velho dela era uma coisa, mas vocês dois realmente ficarem juntos, isso teria sido difícil para ela. Naquela noite, Reese não conseguiu dormir. Ele se virou de um lado para o outro, mas sempre que fechava os olhos, via aqueles olhos grandes, redondos e brilhantes de Seren olhando para ele. Sempre que ela o encarava, havia aquela vontade silenciosa de agradá-lo. Um pouco de medo. Mas, por trás de tudo isso, havia algo que nem ela mesma parecia perceber. Um lado travesso, preguiçoso e despreocupado. Uma pequena encrenqueira. Reese pensou consigo mesmo, um pouco irônico. Mas ainda assim, ela era apenas uma criança. Como ela já havia chegado à idade em que falavam sobre casamento. Incapaz de dormir, ele se levantou. Sentou-se à mesa. Mais uma vez, organizou as anotações de estudo de Seren. Em determinado momento, olhou pela janela. Seu rosto permanecia perfeitamente composto, mas sua mente estava longe dali. As palavras de sua mãe ecoavam em sua cabeça. Seren precisa de alguém da idade dela. A idade dela? Ele e Seren não eram tão distantes em idade, mas então percebeu. Quando ele competia em torneios acadêmicos no ensino médio, Seren ainda estava no ensino fundamental. Essa percepção fez seu peito apertar dolorosamente. Uma sensação estranha se espalhou por ele, mais forte que o silêncio da noite. Mas Seren agora era adulta. Reese fechou os olhos lentamente, e pela primeira vez na vida, voltou atrás em uma decisão que já havia tomado. No dia seguinte, sua mãe parecia genuinamente surpresa. Ela não o provocou. Em vez disso, franziu a testa. Só descobri recentemente que a Seren realmente tinha um namorado da idade dela naquela época. O garoto vinha de uma família simples, então a mãe dela não aprovava o relacionamento. Mas ninguém iria obrigá-los a terminar. O quê? Reese ouviu a própria voz sair rouca. Ele permaneceu parado, imóvel, com os dedos fechados ao lado do corpo. Sua mãe sorriu. É claro que você não saberia. Você acha que a Seren algum dia contaria uma coisa dessas para você? Juro, aquela garota tem medo de você. Mas ainda assim, sua mãe entendeu o que ele realmente queria saber. O relacionamento de Seren não demorou a terminar.
Pouco depois, o noivado foi marcado. Mais tarde, ele descobriu que ela havia sido relutante, mas a senhora Carrington sorriu e disse: Reese gosta muito de você. Ele cuida de você desde pequena. Ele sempre esteve ao seu lado. Se você recusar, vai partir o coração dele. Seren piscou surpresa. Então é por isso que ele sempre manda em mim? Ele sempre teve uma queda por mim esse tempo todo. Nos primeiros dias do relacionamento, ela ficava desajeitada perto dele. Mesmo assim, foi ela quem segurou a mão dele primeiro. Ela sempre encontrava algo para fazerem juntos. E aos poucos, suas palavras começaram a fluir com mais liberdade. Depois veio o noivado. Depois, o casamento. Tudo aconteceu naturalmente. Depois que se casaram, Seren sorria para ele com os olhos cheios de carinho. Sempre que ele chegava em casa, ela corria para seus braços. Ela tinha um pouco de medo dele, mas também o amava. Ela o chamava de querido enquanto soltava sua gravata. Se ele apenas abaixasse a cabeça, ela ficava na ponta dos pés e beijava seus lábios. Sempre que ele abria os braços, ela se aninhava feliz contra seu peito, com um sorriso mais doce. Ela o ouvia. Naqueles belos olhos dela, só existia ele. Era sempre ela quem encontrava assuntos para conversar. Sempre que ele franzia a testa, ela estendia a mão em silêncio e segurava a dele. Repetidas vezes, era ela quem quebrava o silêncio do mundo dele. Reese sempre soube que era um homem sem graça. Mas Seren era absolutamente adorável. Mas em algum momento, ele não sabia dizer exatamente quando. O amor nos olhos dela simplesmente desapareceu. Tudo o que restou foi suspeita, ressentimento. E a distância fria de alguém que parecia pronto para partir a qualquer momento. Ela o afastou. Ela o rejeitou. Ela parou de precisar dele. Era como se ele tivesse feito algo errado. Ou talvez ele estivesse errado desde o começo. Acordei com a luz do sol entrando pela janela na manhã seguinte. Felizmente, era fim de semana, então eu podia dormir até mais tarde. Coloquei meus chinelos e desci para tomar café da manhã. Mas no momento em que me sentei, alguém ocupou a cadeira à minha frente. Olhei para cima, surpresa. Era Reese. Ele fixou seus olhos escuros em mim, com sombras discretas marcando a pele abaixo deles. A primeira coisa que disse foi: Por que você jogou fora a moldura? Tomei um gole de leite. Era irritante olhar para ela. Então joguei fora. Ele me observou em silêncio. Depois de um longo momento, colocou a mão dentro do paletó, tirou a moldura e a colocou sobre a mesa. O vidro ainda tinha as rachaduras de quando eu a joguei no lixo. Eu peguei de volta. Sua voz permaneceu tão calma quanto sempre. Levantei-me de repente. Vamos nos divorciar. Você ter recuperado ou não a moldura não muda nada. Você assinou os papéis? Ele se recostou na cadeira e olhou para mim. Não. Forcei-me a manter a calma. Por quê? Pedi ao meu advogado para revisar cada cláusula várias vezes. Não peguei nada que não fosse meu. Também preparei um plano para separar os interesses comerciais em conjunto das nossas famílias, para que o impacto fosse o mínimo possível. Então, exatamente com o que você está insatisfeito? O silêncio se estendeu entre nós. Então meu celular vibrou. Olhei para baixo. Era uma mensagem de Kellan. Seren, temos um novo projeto começando na segunda-feira. Você pode entrar em contato comigo antes? Não me preocupei em esconder a tela de Reese. Digitei minha resposta bem na frente dele. Claro, você decide o horário. Reese desviou o olhar da minha tela. Sua mandíbula se contraiu. Então é realmente por causa dele. Essa foi a gota d'água. Isso não tem nada a ver com Kellan. Você realmente está pensando isso? Soltei um suspiro lento. Eu não queria discutir no meio de um restaurante tranquilo de hotel. Estávamos estragando o café da manhã de todos ao redor. Peguei a manga da camisa dele e o puxei para o terraço. Se vamos fazer isso, então vamos conversar de verdade. Olhei diretamente nos olhos dele. Responda honestamente. Você realmente não tem sentimentos pela Maren? Não. A resposta veio sem hesitação. Então, por que você se afastou de mim assim que a Maren apareceu na Apex Core Technologies? Ele abaixou o olhar, como se estivesse tentando se lembrar. Achei que você não queria que ninguém no trabalho soubesse sobre nós. O quê? Porque você não me chamou de querido. Fiquei encarando-o. Você está falando sério? Eu estava no trabalho. Você esperava que eu chamasse você de querido no escritório? Ele fez uma pausa. Por quê? Respirei fundo. E ontem, você soltou minha mão e foi ajudar a Maren. Todo o círculo social de Hartwell viu aquilo. Desde quando você está tão ansioso para bancar o herói? Seus lábios se entreabriram. Finalmente respondeu. As pessoas que estavam causando problemas para ela trabalhavam para uma das subsidiárias do grupo Hollister. Que desculpa era essa? Encostei-me no corrimão, exausta. Reese, eu não quero mais essa vida. Passei anos seguindo você, fazendo meu mundo inteiro girar ao seu redor. O que eu realmente fui para você? Ele se aproximou. Minha esposa. Então por que você soltou minha mão? Perguntei calmamente. Você já parou para pensar que isso também poderia me machucar? Ele estendeu a mão em direção ao meu rosto. Eu virei o rosto. A mão dele ficou suspensa no ar antes de cair lentamente. Desculpa. Eu congelei. Em todos esses anos, aquela era a primeira vez que eu ouvia essas palavras dele. Ele lutou para continuar. Eu pensei... Achei que você ia me deixar pelo Kellan. Então esse foi o verdadeiro motivo? Franzi a testa. Mas que diferença isso faria? Eu começava a achar que nunca entenderia como a mente de Reese funcionava. Um pensamento estranho passou pela minha mente de repente. Olhei para ele. Mas não perguntei. Eu não iria me iludir novamente. Sua voz ficou rouca. Eu só... As palavras claramente eram difíceis para ele. Eu queria que você sentisse ciúmes. Ele disse as últimas palavras tão baixo que quase não conseguia ouvir. Soltei uma risada curta. Ah, então o que você queria? Era me machucar? Depois de um longo silêncio, sorri com incredulidade. Pare com essa encenação.
Desde quando você se tornou tão infantil? Reese ficou completamente imóvel. Terminou? Perguntei. Se terminou, vá assinar os papéis do divórcio. Os cantos dos olhos dele ficaram vermelhos. Quando falou novamente, sua voz já não estava firme. Você não precisa mais de mim? Olhei para ele por um longo momento. Então sorri. Parece que eu estava completamente errada. Não fui eu quem precisou de você. Foi você quem sempre precisou de mim. Ele não negou. Apenas continuou me olhando com aqueles olhos teimosos e inabaláveis. Balancei a cabeça. Só assine os papéis. Vamos terminar isso com um pouco de dignidade. Com isso, virei-me e fui embora sem olhar para trás. No dia seguinte, Kellan e eu nos encontramos em um café. Era o mesmo lugar onde costumávamos ir no ensino médio. Ele pediu um latte de caramelo para mim, exatamente como fazia naquela época. Eu não contei a ele que havia parado de tomar café anos atrás. Em vez disso, ouvi enquanto ele explicava o novo projeto. Mas conforme a conversa avançava, o olhar em seus olhos ficava mais profundo, mais intenso. Até que de repente ele perguntou: Seren, ainda temos uma chance? Fiquei em silêncio por um momento. Quando minha família ofereceu $300.000 para você me deixar, você aceitou o dinheiro. Aquele foi o fim da nossa história. Kellan ficou em silêncio. Olhei para ele calmamente. Não estou tentando te envergonhar. É apenas a verdade. Você foi bom comigo no ensino médio, e ainda somos amigos, certo? Por isso não pensei 2 vezes antes de aceitar trabalhar na sua empresa. Eu poderia pagar aquela quantia 100 vezes mais agora. O que tínhamos naquela época era real. Sua voz ficou tensa. E agora você está se divorciando e veio trabalhar na minha empresa. Eu pensei que talvez nós... Apoiei o queixo na mão e suspirei. Nunca fui alguém que se prendesse ao passado. Havia apenas 3 motivos para eu ter entrado na Apex Core Technologies. Primeiro, eu ainda não tinha contado aos meus pais que meu casamento havia desmoronado. Trabalhar na empresa da minha própria família teria levantado muitas perguntas. Segundo, entre todas as empresas conhecidas para as quais me candidatei, a Apex Core foi a única que me enviou uma oferta imediatamente. E terceiro, eu queria ver como Reese reagiria. Nenhum desses motivos tinha relação com sentimentos que eu ainda tivesse por Kellan. Depois de um longo silêncio, ele sorriu amargamente. Desculpa, eu não deveria ter perguntado. Não há nada pelo que se desculpar, respondi. Se pudéssemos voltar no tempo, você ainda aceitaria aquele dinheiro. Ele não negou. Vou terminar esse último projeto e dar o meu melhor. Depois disso, vou entregar minha demissão e voltar a trabalhar para minha família. Kellan pareceu surpreso. Então assentiu. Tudo bem, vou aproveitar o tempo que ainda temos trabalhando juntos. Quando me levantei para sair, vi uma figura familiar. Uma jovem com um rabo de cavalo alto estava ajudando atrás do balcão do café. Talvez eu tenha olhado por tempo demais. Maren percebeu e seu rosto se iluminou imediatamente. Oh, nós já nos conhecemos antes! Ela limpou as mãos no avental e veio até nós. Meu amigo é o gerente daqui, então vim ajudar. Quando eu estava apresentando aquele PowerPoint, você estava lá no fundo. Dormindo, respondi. Ela riu ainda mais. Não foi tão ruim assim. Olhei para ela com atenção. Então, essa era a protagonista feminina que os comentários mencionavam o tempo todo. Ela sorria de forma aberta, confiante, calorosa, cheia de vida. Depois de uma breve pausa, ela coçou a nuca. Eu também vi você no baile. Um dos gerentes do grupo Hollister não parava de me incomodar e acabou virando aquela cena toda. Nunca imaginei que o Sr. Hollister fosse intervir. Ele me disse depois que você não suportava ver aquilo e mandou ele até lá. Então, obrigada. Apertei os lábios. Eu não fiz isso. Eu não sabia mais o que dizer, então deixei o assunto de lado. Maren não pareceu incomodada. Ela sorriu e estendeu a mão. Eu também vou participar do novo projeto. Estou ansiosa para trabalharmos juntas. Hesitei por um instante, então apertei sua mão. A palma dela estava quente. Se as coisas não derem certo para você na Apex Core... Comecei a ficar alerta, mas fui interrompida por Kellan, que pigarreou de propósito ao meu lado. Bem, você sempre pode me ligar. Oh, pode deixar. Depois que saí do café, os comentários, que haviam ficado em silêncio por um tempo, apareceram novamente. Tem algo realmente errado com essa história agora. Meu protagonista masculino e minha protagonista feminina terminaram completamente. Eles nunca chegaram a ficar juntos de verdade. Agora você está dizendo isso? Tarde demais. O romance acabou, assim como minha esposa obediente favorita, o papel coadjuvante feminino. Sinceramente, não é melhor assim? Concordo. Acabei de ver que a história original mudou. Para ser sincero, estou bem com isso agora. Os comentários ainda me incomodavam. Mas eu não podia negar que eles tinham mudado minha vida. Sem eles, eu nunca teria percebido o quanto meu casamento com Reese era desigual. Um relacionamento construído com apenas uma pessoa cedendo o tempo todo deveria ter terminado muito antes. Enquanto os comentários desapareciam, avistei Reese parado à beira da estrada. Eu não sabia há quanto tempo ele estava esperando ali. Ele mesmo se aproximou e me entregou os papéis do divórcio. Olhei para eles. Você poderia ter mandado sua secretária entregar isso. Reese olhou para mim. Depois de um longo silêncio, falou em voz baixa. Vou respeitar sua decisão. Mas eu vou reconquistar você. Olhei para ele, surpresa. Sua expressão não mudou. De agora em diante, serei eu quem vai diminuir a distância entre nós. Eu vou... Não. Interrompi antes que ele terminasse. Uma sombra passou pelo rosto dele. Olhei para uma árvore à beira da estrada e falei suavemente. O amor é como madeira morta. Quando a vida acaba, a primavera nunca mais volta. O olhar de Reese seguiu o meu, mas a árvore que eu observava estava cheia de folhas, exuberante e vibrante, transbordando vida. O amor pode apodrecer além do concerto, mas as pessoas não precisam fazer o mesmo. O que nós tínhamos morreu. Eu não. Eu continuaria tentando alcançar o céu. Fim, que Deus te abençoe.